Ok, meus amigos e minhas amigas, tá na mesa, entrando no ar pela Rádio Cidade, também pela TV Cidade. Você pode assistir também o Tá na Mesa lá na TV Cidade, tvcdigital.com.br, pelo YouTube. Pode assistir na sua Smart TV, entra no YouTube Rádio Cidade Camaquã e também no site, no aplicativo da Rádio Cidade, em todas as nossas redes sociais e plataformas digitais. Aqui com a gente o Robson Marques, o Binho, o professor Leandro, os nossos debatedores. Hoje o Viatroski não poderá estar presente, amanheceu com tosse, o Viatroski com tosse, né? Pra rimar aí, né? E aí ele me avisou ontem à noite já, né? Que possivelmente não poderia estar no programa e agora nos confirmou pela manhã que está com muita tosse aí, tá resfriado. Toma um chazinho aí, chazinho, viu? Caipira não, toma um chazinho para melhorar o resfriado, viu, Viatroski? Mas vamos então colocar na roda aqui os nossos temas, né? Eu acho que um dos assuntos aí de repercussão esta semana é a notícia aí do falecimento de um jovem de 25 anos com pancreatite aguda. A família se queixa de negligência do hospital, né? Diz que ele esteve hospitalizado, teve várias passagens pelo hospital, pela UPA aqui em Camaquã e não teve, né? A família não teve assim a atenção que merecia. Dizem que eles afirmam em redes sociais que os médicos diziam que a situação estava sob controle, eles pediram transferência para um hospital especializado, um hospital com mais condições, em grandes centros, disseram que não havia necessidade. Quando transferiram o jovem para Porto Alegre, os médicos de Porto Alegre, segundo a família, teriam afirmado que já era tarde demais, que infelizmente houve um atraso, né, na prestação de assistência para esse jovem, né? Eles queriam um atendimento, evidentemente, humano, né? É o mínimo que se espera. A direção do hospital, através do jurídico, lançou uma nota dizendo que vai abrir uma sindicância para apurar o fato e que o jurídico já está em contato com a família. É claro que agora nada vai trazer esta vida de volta, né? O Robson Marques, que teve experiência aí na área da saúde, como secretário da saúde, essa questão de negligência médica, Robson, muitas vezes a morosidade, né, em certos procedimentos, às vezes o caso necessita de uma cirurgia e vai rolando, vai esperando, o tempo vai passando, né, e as providências não são adotadas e infelizmente vidas acabam se perdendo. Bom dia, Robson. Bom dia, Flávio, bom dia ao professor Leandro, bom dia ao Binho, a todos os nossos internautas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É uma análise difícil, viu, Flávio? Porque tudo parte primeiro da investigação do estado do paciente. Quando a gente vê tantos e tantos médicos que mal botam a mão no paciente, né, que pedem exames muito superficiais e que acabam tratando por uma coisa que não é, por muito culpa do poder atender o paciente dignamente, do poder ouvir o relato do paciente, se não do paciente também, dos familiares, e aí fazer exames justamente mais complexos, coisa que a gente tem muita dificuldade em setores aqui em Camaquã de saúde, e esse é uma análise bem difícil da gente agora traçar, viu, Flávio? Mas o primeiro diagnóstico, né, primeiro em que recebe o paciente, que já tem algum tempo aí que está sendo tratado, esse é o essencial. A partir dali, uma não avaliação criteriosa faz com que o tratamento seja ineficaz e aí começa a ter uma série de outras comorbidades, como foi o caso desse jovem aí, que acabou quando foi para Porto Alegre, já um estágio bem avançado aí do seu problema de saúde e acabou vindo a óbito, infelizmente. A sindicância, como tu falaste, não vai trazer o paciente de volta, não vai trazer a vida novamente. Mas, do outro lado, é um alerta, porque a gente ouve, né, das pessoas dizendo que mal olhou para mim, né, que eu já fui 2, 3 vezes e estou sempre com dor. Tem até relatos de que teria que ter feito uma cirurgia nesse jovem, e aí a gente ouve, né? Uhum. E era um sábado, e aí não se fez porque era sábado. E aí começa a surgir essa série de informações aí. Então, essa sindicância ela vai apurar isso. A negligência, se houve ou não, né? Eu te afirmar que houve, eu seria aqui uma avaliação antecipada, mas preliminarmente pelas informações acho que sim, mas acho, né, prefiro não dizer com certeza, né, tem-se o relato dos médicos lá do Hospital de Porto Alegre dizendo isso, que tu falasse agora aqui na matéria. Então tem mais pessoas também que estão se juntando a esse movimento, a morte desse rapaz, que também passaram, segundo elas, por negligência. Então vai tomar vamos dizer assim,
um corpo muito maior do que somente a morte desse rapaz agora. Mas, como eu disse, tem outros familiares que estão se juntando a familiares dele, com relatos também parecidos, alguns, a grande maioria, claro, nem tanto que nem ele, mas que não perderam vidas, outros até que perderam vidas também de seus familiares, que perderam vidas de seus entes queridos. Mas o que a gente fica triste é isso, né? É que se realmente houve negligência, é que a gente ouve aí há algum tempo, é que o médico chega lá, nem olha para a cara do paciente, mal investiga, dá um remedinho para dor, ou nem olha, ou é uma famosa virose, né? Que todo mundo diz que é mais fácil, enfim, esses casos, e aí chega, onde leva uma vida, onde você perde uma vida, né? Agora não adianta dizer que eu errei, né? Errou, mas a vida a vida não volta mais. Então, é um caso que repercutiu, está repercutindo e vai repercutir cada vez mais. E, ao mesmo tempo, né, agradecendo por sempre estar aqui nesse programa que nos lidera a audiência, que a gente possa ter um ótimo debate. Pois é, ontem à tarde eu estava em outros compromissos, né, o Robson aqui no estúdio, no momento em que o pessoal da Digital Pesquisas, né, trouxe aqui o resultado e nós vamos compartilhar aqui com a grande audiência da Rádio Cidade. Eu vou pedir para o Binho mostrar lá naquela outra tela lá, Binho, o resultado, por gentileza, né, da nossa pesquisa. Vamos aproximar um pouquinho mais aí para o pessoal ver. Eu acho que não aparece. Agora sim, Binho. 40. Consegue ler aí, Binho? 49%, né? Não, lá em cima. 49% da audiência Rádio Cidade, né? Isso. E depois. 34, o segundo colocado, e a terceira, 17. 17, né? Isso aí. Robson, mostra para nós aqui, por gentileza, né, a placa, o certificado que nós recebemos. Agora tiramos a placa aí do Binho aí, né? Com os indicativos de audiência, e o Robson mostrando mais um certificado aqui da nossa Rádio Cidade, categoria rádio, a mais ouvida da cidade, 49% de audiência, e nós agradecemos, né, mais uma vez ao nosso público, a nossa grande audiência, ou seja, metade de Camaquã que ouve rádio, ouve a Rádio Cidade, professor Leandro. Bom dia, professor. Bom dia, Flávio, bom dia, Robson, bom dia aqui ao Binho, e bom dia a todos os ouvintes, né, que acompanham aí o programa, tá na mesa, e a Rádio Cidade pelas diversas mídias, né. Então aquele bom dia num sábado, né, um sábado ensolarado, temperaturas já mais elevadas aí do que a gente teve durante a semana, né. E a Rádio Cidade aí sempre com essa liderança na audiência, e eu sempre reforço isso, né, que quem faz essa audiência, né, é os ouvintes, né, a partir daquilo que eles conseguem se conectar com a rádio, se conectar no sentido que isso fala a linguagem deles, né, fala a linguagem da população, né. Os programas da Rádio Cidade são programas que onde os ouvintes têm voz e têm vez, né, de poder interagir, né, de poder manda suas pautas, né. E a Rádio Cidade, além da repercussão aqui no estúdio, também tem toda uma parte aí também do trabalho de rua aí, né, com repórter, enfim, trazendo aqueles temas que são temas pertinentes, né, para a comunidade. Perfeito. E essa história aí de negligência, né, o hospital sendo acusado de negligência, como é que você vê essa situação, professor? Isso é um tema sempre delicado, né, a gente falar. Primeiro porque o hospital é a nossa casa de saúde, né? O hospital ele tem uma importância, uma relevância, não só para o município de Camaquã, mas para a região, né? Então, que é uma instituição com muitos anos, né, prestando serviço a Camaquã e região, e a gente sempre tem que trazer, olhar para que a gente tenha melhores serviços, né? O hospital tem que ser cada vez melhor administrado, tem que ter recursos, tem que ter toda a parte, por exemplo, dos gestores, não só de Camaquã, dos prefeitos, vereadores, mas de toda a região, porque é a casa de saúde. Claro. Né? Aqui se a gente pegar entre Porto Alegre e Pelotas, é o maior hospital da região, né, que atende. Então ele tem essa relevância, né? E aí, por outro lado, a gente tem que olhar essa questão que também vem, que é o atendimento, daquele que é o fim, qual é a finalidade do hospital,
né? A finalidade do hospital não é o médico, né? Não é os enfermeiros, não são os técnicos de enfermagem, não são todo o corpo de funcionários que trabalham lá. A finalidade deles é atender as pessoas, né? E isso é importante. E esse atendimento passa desde o atendimento técnico, né? Que é do diagnóstico, da prescrição, do tratamento, né? Seja aquele tratamento de urgência, seja o tratamento que tu vai fazer de cirurgias, ou enfim, de urgências ou eletivas, mas passa também pelo acolhimento. E às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando, né, e reclamam com razão, do acolhimento, aquele acolhimento que ele é importante, que também faz parte do tratamento de saúde, ser bem acolhido. O hospital, eu vou de novo aqui, né, reforçar isso. É uma casa de saúde importante, né, importante, que precisa de recursos e precisa ser reconhecida, né, pela comunidade, reconhecida pelos gestores públicos, mas também quem trabalha, quem presta o serviço lá dentro tem que ter esse objetivo, que é atender as pessoas. E as pessoas no momento assim, que elas estão mais fragilizadas. Quando tu busca o atendimento, Robson, tu que trabalhou, foi secretário de saúde, nesse momento que as pessoas estão fragilizadas, elas estão buscando um atendimento de saúde com familiar, enfim, às vezes até numa hora ali bate o desespero. E não só o problema de saúde, mas o psicológico totalmente afetado. Né? Totalmente afetado. E aí, por isso que eu estou dizendo, os funcionários que trabalham, desde do médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, o pessoal da recepção tem que estar preparado para fazer esse acolhimento. Não é simplesmente tratar, ou a gente está lidando com as pessoas ali que precisam, que estão com dor. Né? Que ninguém vai procurar o hospital, né? Um serviço, ou sair da sua casa sem a necessidade. E às vezes, mas as pessoas foram no hospital, não era necessário. Bem, tu não é a pessoa, tu não está no corpo dela para saber qual é a necessidade dela. Talvez chegando lá e fazendo todo o diagnóstico, realmente ela não apresenta um problema físico, mas tem um problema emocional. Porque o hospital é o último recurso. É o último recurso. Então, quem chega no hospital não está chegando por brincadeira. Mas ele tem ele está reclamando de um sintoma, mas a gente já fez os exames e tal, e não está aparecendo. Bem, pode ser uma questão emocional, mas é também de trato do hospital, de fazer esse acolhimento. Então, aqui são, para a gente iniciar, são essas duas coisas. A relevância, a importância do hospital, como uma casa de saúde da região, de Camaquã e região, mas também esse atendimento e esse acolhimento. E sobre a questão, o hospital vai abrir um processo de sindicância. A sindicância, claro, que não traz a vida mais do Bruno, né, novamente, mas ela é necessária. É necessário que se faça uma sindicância, e fazer uma sindicância mesmo para apurar os fatos, aquilo que ocorreu, e para corrigir isso. Se houve responsabilidade. Se houve. Mas não é necessário esperar a sindicância. Todos que trabalham no hospital Nossa Senhora Aparecida, do médico à pessoa da recepção, hoje a gente começa a olhar mais para isso. São vidas que estão chegando ali, né? E tem que ser bem atendidas. Binho, e o teu comentário? Bom dia para a nossa audiência. Bom dia, Robson. Bom dia, professor Leandro. Bom dia, Flávio. Bom dia. Esse assunto, claro, é o assunto que domina e é um assunto que, vamos lá, ele atinge a todo mundo, porque eu acho que todo mundo meio que se coloca, ou consegue se colocar no lugar daquela família, porque em algum momento ou já precisou do atendimento do hospital, ou já teve algum familiar, uma pessoa querida que precisou do atendimento do hospital. E claro, e quer um atendimento, né, humano, que é o acolhimento, como o professor Leandro falou, né, até para um melhor tratamento, até uma melhor recuperação. Então é fácil todo mundo se colocar assim, nessa situação, se colocar no lugar da família. E fora que, né, com a repercussão do caso nas redes sociais, diversas famílias passaram por algo semelhante, né? Comentaram que, enfim, que levaram seu familiar lá e infelizmente ele acabou também não sobrevivendo. Como o professor Leandro falou, essa questão da sindicância é importante,
Não no sentido de, olha, precisamos fazer uma caça às bruxas, precisamos, vamos dizer assim, precisamos de sangue para, de alguma forma, reparar o que aconteceu. Porque, na verdade, como o professor Leandro disse, nada repara, nada vai trazer a vida, do jovem de volta para a família. Isso é horrível. Mas alguma coisa tem que acontecer. É fundamental que alguma coisa aconteça. Um caso, por exemplo, recente, agora que eu tive na minha família, a prima da minha companheira teve que ir 3 vezes ao hospital para fazer uma cirurgia de apendicite. 3 vezes. E a gente sabe que o apendicite é uma cirurgia relativamente simples, mas que, se demorada, para acontecer, ela pode dar complicações que pode, inclusive, levar a óbito também. Agrava, né? Agrava. E ela teve que ir 3 vezes. Ou seja, demoraram para diagnosticar, demoraram para fazer o exame. Ou seja, na 3ª vez parece que deram importância porque ela estava sentindo. A dor, diz que é uma dor horrível. Então, esse tipo de coisa tem que, como é que vamos dizer assim, Leandro, tem que levar a sério o que o paciente está falando. Se ele está com dor, tem que examinar, tem que fazer o exame. É isso que eu falei. O mau diagnóstico, quando recebe, é um problema, porque tu começa agrava o médico doença, nem olha, pede 2 ou 3 exames, ou nem olha e manda para casa um remédio para dor, aí volta a segunda, a dor aumentou. Nem olha, dá medicação. Aí quando volta a 3ª, e no caso do apêndice, se ele acaba rompendo, aí é o caos e pode levar inclusive à morte. Exatamente, ou seja, e de uma coisa que se tratada corretamente lá no início, diminuiria as complicações. O próprio pessoal falou que é a cirurgia de vesícula, Essa é uma reclamação diária. Porque a vesícula, a pedra na vesícula, ela vai mexendo, porque a vesícula é um órgão filtrador. E aí, quando tu come, a vesícula filtra. E aí, se tem a pedra, ela acaba se mexendo e dói. E assim, tem pessoas que vão numa semana 5, 6, 7 vezes. E olha vamos falar em retrabalho, olha o retrabalho que aquela pessoa voltar 5, 6 vezes por dor. Mais um que deixa de atender, porque tem que atender ela de novo. Mais medicação que vai usar. Coisa que se tivesse feito a cirurgia na primeira vez, já estava resolvido o problema. Está tirando espaço de atender outras pessoas e ao mesmo tempo, usando mais medicação, fazendo um soro, fazendo morfina para dor. E é um caso, porque o que eles querem? Induzir para que a pedrinha saia. Mesma coisa que o cálculo renal. É a mesma coisa. Teve um caso 3 semanas atrás, que esse cálculo ele parou no canal do colédoco. E aí não fazem, a pessoa quase morreu, da icterícia, daquele amarelão, o rim não filtra, obstrui, ele cresce, e aí só em Porto Alegre para fazer isso aí. E a pessoa quase morreu. Pois é. Porque se tivesse feito antes, não teria feito parado no uma cirurgia mais simples, Robson? Assim, a vesícula, a irmã do meu avô, no caso minha tia-avó, ela com 80 e tantos anos, fez essa cirurgia. E tá bem, poucos dias depois tava comendo maionese e churrasco, sabe? Ou seja, não é uma coisa complicada assim dentro da área da medicina, como tu falou, assim, não é uma cirurgia das mais complexas, E aí, enfim, deixaram de fazer, ou aparentemente deixaram de fazer, tem que ser investigado o que aconteceu. É uma situação difícil, porque, enfim, é o hospital que a gente tem, é o hospital que todo mundo, que está aqui na mesa, as pessoas estão nos ouvindo, se precisarem, é o local que tem para recorrer. É o primeiro atendimento hospitalar. É a referência aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente sabe que sofre uma questão de superlotação. Ontem, por uma outra razão, eu estou com a minha avó, mãe do meu pai, está internada no hospital, está precisando de leito. Eu falei ontem com o Otávio, o presidente do hospital, e aí, claro, conversei da situação dela, a idade dela, a idade avançada, minha avó tem 90 anos. E aí acabou, dentro dessa conversa, acabou surgindo esse assunto, que é um assunto recorrente. E uma coisa que o diretor do hospital, enfim,
né, acabou conversando, né, que é uma coisa que às vezes não sai, não tem muita divulgação. Ele disse assim, olha, o governo federal aumentou o seu repasse, né, em 705 mil, em contrapartida o governo estadual reduziu o seu repasse. Ou seja, aproveitou que houve um repasse federal, que aumentou os repasses, né, para o atendimento do SUS, e diminuiu o repasse estadual. Ou seja... Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Né, a gente deveria, né, estar festejando esse aumento desse repasse, né, o hospital vai sofrer uma ampliação, a gente vê que está em obra, mas aí o repasse estadual diminui. Né? E aí a gente sabe que se critica o governo do estado, daqui a pouco pode ter algum tipo de represália, não sei o quê, sabe? Então é uma situação difícil. E a gente, só que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Porque esse é o lugar que as pessoas recorrem, que todo mundo que está aqui, que todo mundo que está nos ouvindo, recorre se tiver algum problema de saúde. E todo mundo está sujeito a isso. Pelas mais variadas situações. Né? Então, e é um hospital, como a gente falou, de referência na região, que atende pessoas, e assim, isso está correto, pessoal. Isso está correto, é assim mesmo que funciona. Sabe, os hospitais de referência recebem pacientes, né, de outros lugares. E ele, claro, ele tem que receber mais recursos, ele tem que ter mais leito para isso. Né? Então, é um cenário, olha, não vai se esgotar aqui nesse debate. É uma longa conversa nesse sentido, mas alguma coisa precisa ser feita. Tanto na apuração do que aconteceu, quanto nas melhorias para o hospital, porque também isso é melhoria para as condições de trabalho para os profissionais, né, Robson? Né, porque tu trabalhar também, né, debaixo do mau tempo ali, sempre com um hospital superlotado, com coisa, né, é uma situação também difícil, provavelmente muito estressante, mas também as pessoas precisam ter algum tipo de preparo, de treinamento, para lidar dentro dessa situação, para também, mesmo vamos dizer assim, num cenário às vezes caótico, tu conseguir atender bem as pessoas e conseguir mandar elas bem recuperadas para suas famílias. Olha, dia 31 de março tem eleições para a nova diretoria do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu conversava com o Otávio Moraes semana passada e ele me dizia, Flávio, eu não tenho muito claro ainda se vou disputar a reeleição ou não. Ele tem outros projetos, outros planos, tanto na vida profissional, enfim, diversos aspectos, né? Mas não está certo se o Otávio concorre ou não. Fez uma excelente gestão no hospital, uma gestão de credibilidade, de colocar as finanças, pelo menos, né, em situação melhor do que estava antes, muitas construções, novos convênios, ampliação do hospital, mas não sabe, ainda não está definido se será ou não candidato à reeleição. Bom, aparece o nome de João Luiz Horta Barbosa, né, que na eleição passada tinha interesse também em assumir a presidência do hospital. Não sei, não conversei com o Dr. João Luiz Horta Barbosa, não sei se ele continua com esta disponibilidade. Ou se existem outros nomes com a disponibilidade de vir assumir a direção do hospital. Se isso não ocorrer, a prefeitura assume o Hospital Nossa Senhora Aparecida, fica sob a gestão da prefeitura municipal. É esse o trâmite, Robson Marques, quando não tem uma chapa para assumir a prefeitura, acaba encampando a gestão das casas de saúde? Essa é a lei, diz isso, né? Se não aparecer nenhuma chapa, quando termina a gestão, a prefeitura ela assume, né? Ela faz uma intervenção e aí sim ela assume, ela nomeia um administrador para ficar gerindo o hospital e a intervenção é sobre a prefeitura, até que apareça uma chapa se colocando à disposição e aí sim é convocado. Aí a qualquer momento pode aparecer uma chapa? Pode, aí tem 30 dias para convocar novas eleições. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui, quando a gente fala em estrutura, em dívidas, em repasse. Se a gente olhar em todo o estado, em todo o Brasil, todos, e me arrisco a dizer que são todos os hospitais de pequeno e médio porte, que tem pelo menos 70% de atendimento SUS, sofrem com problemas financeiros. Isso é histórico, isso é cultural. Por quê? Porque parece que os governos eles querem que os hospitais fiquem na mão deles, com dívidas de INSS, com dívidas de fundo de garantia. Porque se tu pegar os valores do SUS, é uma pouca vergonha.
os valores de uma glicose, que é 1,86, os valores de uma creatinina, que é 4,36, o custo é pelo menos 3, 4 vezes maior. E quando se cria esses repasses, que o Binho falou, que o 705, são maneiras de tentar tapar o furo, ou seja, são cofinanciamentos hospitalares. Esse é o objeto desses repasses, tanto federal quanto estadual. São maneiras que os governos fizeram, porque se eles fazem uma atualização, e uma atualização, vamos dizer assim, economicamente viável, ou seja, quanto é que custa a glicose? 10. O SUS vai pagar 10. Se eles fazem isso, a tabela ela vira uma tabela que eles não vão ter condições de pagar. Então eles fazem o quê? Eles deixam os hospitais buscarem seus subsídios. De que maneira? Como é que é? Tu imagina se o Otávio, no ano passado, não busca 7 milhões de emenda? Como é que ia ficar? 7 milhões a menos. Porque foi no pau a pau quando fechou o ano. Quase no pau a pau. Então, quer dizer, eles fazem isso justamente para que o hospital busque, para que dependa desse movimento político para que sobreviva. E se depende do movimento político, depende do quê? Da boa vontade do deputado. Vai ter que pedir bexiga para o deputado. Depois o deputado vem aqui fazer merchan no nome do hospital, porque eu mandei emenda. Então, para vocês verem como o circo ele é armado, né? Porque os hospitais grandes, eles sobrevivem. Eles têm estrutura, tem ressonância, coisa que nós não temos aqui, tem alta complexidade, né? Cirurgia cardíaca, enfim, nós não temos isso aqui. Somos um hospital de médio porte que atende 13 municípios na região. E que tem déficit, sim, histórico. Não é culpa do Otávio. O Otávio é um dos melhores presidentes que conseguiu deixar zerado um ano dele. Mas me preocupa, como tu falasse, nós temos obras aqui de leitos, leitos SUS, que é prejuízo. Como vai ser o repasse? Vai ser insuficiente, como sempre. Como sempre, vai ficar nas mãos dos deputados. Como sempre, vai sofrer negociação, vai ter que fazer negociações com o governo estadual e federal por conta do INSS que não consegue recolher. Então, essa bola de neve não termina nunca e não vai terminar, porque parece que as estruturas hospitalares de pequeno e médio porte são empurradas a ficarem na mão dos governos e dos políticos. Enquanto isso, os grandes sobrevivem com superávit, porque ali sim tem estrutura. Montaram há muitos anos, mas estruturas de pessoas que buscaram essa estrutura através da classe política. Então, é uma reflexão, Flávio, deixar aqui. E é uma realidade. A gente vê hospitais fechando, tentando reabrir, cai aqui, levanta ali. Aqui Camaquã não é diferente, mas é uma realidade histórica, né, ao longo dos anos todos aí que a gente vê as casas de saúde de pequeno e médio porte. O presidente Otávio Moraes está nos assistindo aí, vai. Um abraço. Vilnei Abreu Costa também nos ouvindo, nos assistindo. A Zoila Weimer Kenes, bom dia, Flávio. A Maralice Freitas, bom dia, meu grande Rio Grande, bom dia. Quem mais está com a gente aqui? Sirlei Dumer, Maralice Freitas, já falei. Ilvio Fernandes Claro, Adão Campos, Giovanni Souza, Cássio e Sandrini lá em Pelotas, Herbert Lidic, Regina Reis, Magda Garcia, Vaval Oliveira em Porto Alegre, Yolanda Costa, Marcelo, doutor Marcelo Almeida, nosso colega da Defesa do Consumidor, né? O Gerry Batata também nos acompanhando, o José Medeiros também acompanhando, o pastor Milton Maciel também ouvindo aqui a nossa gigante da web, ele está comentando, eu fui orar na UTI do hospital, ele é pastor, né, da Igreja Assembleia de Deus Gideões. Diz ele, fui orar na UTI do hospital a pedido da família de um paciente e é exigido máscara, colocar máscara antes de entrar no hospital, lavar as mãos, colocar álcool em gel, luvas, até aí tudo bem. Mas o entra e sai de enfermeiros e médicos no local sem usar proteção é impressionante. Durante o tempo que permaneci no local, observei, e afinal, quem é que leva a bactéria para dentro da UTI? Tá feia a coisa na UTI. E ele está fazendo aqui esse alerta e a direção do hospital está nos ouvindo. Otávio Moraes, nosso parceiro, nosso ouvinte. Depoimento do pastor Milton Maciel. Já vamos encaminhar aqui para a direção do hospital para ver esta questão. Acho que tem que usar máscara, não resta dúvida. Eu sou um defensor do uso da máscara. Na pandemia, nós somos a primeira rádio do Rio Grande do Sul a não permitir a entrada de ninguém no estúdio. Eu fiquei aqui no estúdio, os comunicadores no remoto, em casa, né? Os entrevistados somente por chamadas de vídeo, né? Ou por telefone durante
grande parte da pandemia. Depois começamos a liberar aos poucos, com uma pessoa dentro do estúdio, mas isso um ano depois. Nós ficamos praticamente um ano sem receber ninguém dentro do nosso estúdio. Eu sou um defensor do uso da máscara. Acho uma irresponsabilidade alguém sair por aí disseminando vírus. Eu acho que até deveria ser responsabilizado. Agora tem razão o pastor Maciel. As enfermeiras, os médicos, o pessoal do serviço também, né, deve se precaver também e precaver os seus pacientes, não acha, professor? Lógico, né? Se o uso da máscara, né, e de todas essas medidas é para quem vai visitar, né, o paciente tem que ser para todos. Tem que ser para todos, né? Porque, inclusive para a equipe médica. Porque o fato de ter um diploma de médico e de enfermeiro não te isenta de ser um transmissor. Não está imune de ser um transmissor, né? Então é para todos. Mas eu queria só voltar um pouquinho e pegar um ponto que o Robson colocou, que eu acho que é importante, assim, né, de frisar, que é justamente os recursos do SUS, né? Tu estava falando que a tabela, por exemplo, estava dando o exemplo da glicose, né? 88, última atualização. Então isso é muito preciso o quê, né? Atualizar, e a população precisa dar conta que aqui na ponta, né, quando a gente chega, depende do quê? Depende dos recursos do SUS, né? E aí, se não é esse movimento que tu falou aí do Otávio, de fazer a busca, né, de através de emendas parlamentares, que não é proibido se fazer isso, mas não é a melhor maneira. A gente sempre fala, a gente usa emendas parlamentares, mas não é a melhor maneira de se usar esse recurso público, né? Tanto para educação, para saúde, para segurança pública, porque vira muitas vezes essa moeda de troca, né? Principalmente agora ontem foi aprovado a LOA, né? E aí foi aquela grana lá em emendas, né? De novo, que é aquela questão de barganha do Congresso, né, com o governo federal. Mas que as pessoas têm que se dar conta que a gente precisa olhar para o orçamento do SUS. Aquilo que está acontecendo, aquilo que acontece lá em Brasília, aquilo que acontece ali no Palácio do Piratini, né? Precisa aumentar esse recurso. Esse recurso tem que sair de algum lugar. Da onde é que está saindo o recurso? Bem, o recurso é quando se faz uma LOA, uma lei orçamentária, se coloca o valor. Professor, vou só fazer um gancho. Sabe quanto é que o SUS paga por cada atendimento no pronto-socorro para o médico? R$10. É complicado. E aí, para aumentar isso, tu precisa ter recurso, né? Acha que o médico vai vir fazer um plantão aqui para receber R$10 para atendimento? Não vem. O que acontece? Tem que pagar. Quanto? Um valor muito maior. E aí, de que maneira fecha a diferença? Então isso é importante. Tem que colocar recurso no SUS, né? Então, que a população se atente assim, para isso, né? O governo está colocando, às vezes a população fica nessa cortina, às vezes com essas picuinhas, disputas políticas, né? E ficamos ali discutindo, né, Pinho, nos grupos de WhatsApp, né, essas coisas assim. E, cara, mas a gente não está prestando atenção naquilo de fato que vai fazer a diferença quando a gente vai procurar, quando tu chega no atendimento, num posto de saúde, seja na emergência do hospital, o que vai fazer a diferença é o recurso. É o recurso que foi destinado, né? E, enfim, a gente tem essa cortina aí de um debate, que às vezes é um debate que vira só na politicagem e que não resolve. Verdade, professor. Não vai resolver o problema, né? Coberto de razão. Professor, nós estamos, professor Binho, Robson Marques, nossa audiência, nossos colegas, patrocinadores, nós estamos neste exato momento com quantos pontos no Ibope, Robson Marques? 126. Nós temos aí pelo menos... Já chegamos a 127, viu? 12 vezes o somatório das outras duas emissoras. A emissora B com 7 pontos, né? Agora 127, bateu aqui para mim, 127 a Rádio Cidade, 7 pontos a emissora B, 5 pontos a emissora C. A Company Pesquisas dezembro de 2024 já indicou o primeiro lugar absoluto em audiência para a Rádio Cidade. Em junho do ano passado, quando nós realizamos a pesquisa Jovens que Brilham, já aparecia a Rádio Cidade em primeiro lugar. Como era o nosso instituto aqui, hoje nós temos uma empresa de pesquisas dentro do CNAE da Rádio e TV Cidade Limitada, Grupo Cidade de Comunicação. Nós hoje também somos empresa habilitada para a realização de pesquisas de opinião pública.
E nós não divulgamos por uma questão lógica, uma questão ética, né? Um veículo nós fazer uma pesquisa e nos apontar em primeiro lugar. Aí, em dezembro chega a Company Pesquisas, confirma a liderança da Rádio Cidade, e agora em março a Fluxo Digital Pesquisas nos trouxe o seguinte resultado. Rádio Cidade 49% da audiência em Camaquã, emissora B 34%, então temos aqui uma diferença de 15 pontos, né, percentuais sobre a segunda colocada, e a emissora C com 17% de audiência, a Rádio Cidade pontuando 32 pontos de vantagem sobre a emissora C e 15 pontos de audiência sobre a emissora B. Esta é a audiência da Rádio Cidade. O pessoal da Vision Story Camaquã dizendo a melhor rádio, e manda corações aqui pra gente aqui. A Irene Figueiredo Martins dizendo parabéns, sucesso Rádio Cidade, primeiro lugar. A Estela dizendo sempre ouço a Rádio Cidade, sou fã da Rádio Cidade, vocês merecem estar no topo, primeiro absoluto, parabéns, muito obrigado. Vamos falar de cultura, gente. Estreia o programa Cidade em Pauta com Inês Ramos Crespo na TV Cidade nos próximos dias, um programa que nós vamos abordar as questões culturais de Camaquã e da região. E falando de cultura, o Cine Pub Portão inaugurou essa semana. Eu estava sem telefone, né? Eu fui trocar a bateria do meu telefone, do meu celular, e o telefone entrou em curto. E eu fiquei alguns dias sem telefone, né? Fiquei alguns dias sem comunicação. O meu telefone precisou ser consertado em Porto Alegre. Eu recebi o convite do Binho e do Catulo e assim esqueci completamente, né? Acabei não lembrando, só fui lembrar no outro dia quando o Catulo me mandou a reportagem já da inauguração. Mas o Binho também me mandou fotos maravilhosas, casa cheia, casa lotada. Não sei se tu acompanhasse lá no portal da Rádio Cidade, hoje o portal mais acessado de Camaquã, a repercussão da matéria, Binho. Eu não acompanhei hoje, eu acompanhei ontem. Muito legal, né? Uma série de curtidas e comentários. Eu acho que a cidade estava esperando, né? Havia uma expectativa, né? Havia. Esse evento que ocorreu ali foi um pedido do Catulo, né? Teve 2 curtas que foram produzidos, um curta pela Casa do Artesão e outro curta pela Associação Amigos da Água Grande lá, né? Um sobre a própria Casa do Artesão, falando das atividades das artesãs, e o outro falando sobre a vida do Barbosa Lessa. Receberam o recurso da Lei Paulo Gustavo e eles precisavam de um espaço, né, para passar os filmes, né, para fazer uma exibição pública. Ainda dentro do evento, o Catulo convidou o Manuel Camaquã para cantar uma música do Barbosa Lessa, né, e uma invernada para dançar, né, enquanto o Manuel cantava. Então foi uma atividade bem legal, assim. A casa tá ficando bonita. E, enfim, eu fico muito feliz até, né? Como é que o pessoal diz, né? Eu sou suspeito para falar, né? Mas tá ficando muito, muito legal. Eu acho que, enfim, depois, Flávio, depois da matéria, algumas pessoas já nos procuraram, algumas escolas já nos procuraram. Que legal. Escola do interior, inclusive, né? Falando, olha, como é que funciona, né? A programação, a gente quer levar o pessoal para fazer uma visita em Camaquã, vão visitar o Forte Seca Neto, vão visitar o Coliseu. Tem como a gente agendar uma sessão? Eu disse, não, com certeza. Tem como acessar, tem como a gente agendar uma sessão. Por quê? Porque eles vão ter sessões públicas, né? Vão ter sessões públicas com horário marcado, com bilheteria aberta, né? As pessoas vão chegar, vão retirar seu bilhete e vão acessar para ver o filme. Mas boa parte das sessões são direcionadas justamente para as escolas públicas, né? Então a escola pode nos contatar, nos procurar, né? Agendar, ver algum filme com um pouco de um tema que ela quer abordar, né? Por exemplo, enfim, dos mais variados assuntos, questão relacionadas à juventude, relacionadas à mulher, relacionada ao combate ao preconceito, enfim, os mais variados assuntos, o tema, daqui a um pouco alguma coisa relacionada a alguma data específica, né? Então a gente vai poder fazer essa troca com as escolas, né? As escolas vão falar assim, olha, eu preciso,
né, que a sessão, por exemplo, a sessão começa a tal horário, nós vamos começar naquele horário. A gente precisa levar a turma da parte da tarde, tem como a gente começar a sessão às 2 horas da tarde? Tem como começar a sessão às 2 horas da tarde. Sabe? Então vai ser uma coisa, essas sessões para as escolas, a gente vai construir junto com as escolas. Sabe? Junto com a coordenação pedagógica, porque também, claro, tem que ser um filme adequado para aqueles anos, né, que vão lá assistir. Né? Então, é um ambiente muito legal que a cidade que a gente está podendo entregar para a cidade. Né? E aí, fora das sessões, a gente também tem, porque a gente tem um espaço de palco, né? Além do telão, tem espaço de palco, e tem um outro palco menor lá, Robson. Nós vamos fazer também karaokê, para as pessoas brincar lá, cantar, se divertir um pouco, ter essa experiência, né, de subir num palco e cantar com os amigos. E será diariamente o karaokê ou durante as sessões? Não, as sessões vão se dar para as escolas, no horário das escolas, na parte da manhã e da tarde. Né? As sessões públicas vão ser na parte da noite, né? E aí, quando não tiver sessões públicas na parte da noite, nós vamos fazer. Tem esse entretenimento. Aí nós vamos intercalar. Aí nós vamos intercalar com. Tu viste os números? Eu te passei aí no teu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para te dar a notícia aí, ó. A repercussão, gente, aquilo que a gente fala aqui, né? O quão importante é as questões culturais. Algumas pessoas, professor Robson e Binho, dizem: não vale a pena investir na cultura. Cultura não dá voto, cultura não dá retorno. Né? Veja uma notícia publicada aqui na página da rádio sobre a inauguração, né, a apresentação oficial para a sociedade do Cinepub Portão. Traz os números para a gente aí, Binho. Eu gosto muito de falar em números, né, para não deixar dúvidas. Né? Foram 37.217 visualizações da matéria. E 737 interações. Isso aí corresponde a comentários e curtições das interações. Né? Bastante, né? Quer dizer, as pessoas se interessam pela cultura e essa lacuna estava aí para ser preenchida, né? O pessoal estava esperando, porque desde que fechou o Cinetrine não tivemos mais um espaço de cinema em Camaquã. Né? Não, e é isso, Flávio, assim, e é cinema, é a experiência do cinema de uma forma acessível a todas as pessoas. O acesso é gratuito. Sabe, as pessoas vão chegar, vão poder levar suas famílias, claro, daqui um pouco, né? Também as famílias podem se organizar. Puxa, eu preciso, daqui um pouco a bilheteria está aberta, eu quero ver aquela sessão, aquele filme. As pessoas passarem cedo lá e retirar. Como é que vai ser a retirada dos ingressos? A pessoa simplesmente vai chegar lá e vai dar o CPF dela. É só isso. Ela vai dizer: olha, meu CPF é tal, quero retirar meu ingresso. Né? Se porventura ela quiser retirar mais de um ingresso, isso é importante, Flávio, ela tem que trazer o CPF das outras pessoas. É um ingresso por CPF. É um ingresso por CPF. E é livre para todas as idades. E é livre para todas as idades. Claro, tem alguns filmes que têm restrição, aí tem que observar, o né, horário de restrição, a classificação dos filmes. Exato, né? Mas fora isso, ele é liberado. Assim, vai ter, claro, em função das escolas, né? Claro, vai ter muita programação infantil, vai ter muita animação, vai ter muita. Com certeza. Filmes voltados, mas também, claro, por exemplo, essa escola que nos procurou do interior, né? Falou assim: olha, vamos trabalhar uma temática com um pouco de juventude, porque as turmas que eu vou levar são turmas já do 2º grau, são jovens que já estão pensando daqui um pouco questão de trabalho, de prestar vestibular, fazer uma faculdade, né, de perspectivas, coisas e tal. E eu fiquei pensando, Leandro, eu pensei: puxa, daqui um pouco vamos botar que horas ela volta, por exemplo, que a jovem passa lá na arquitetura da USP e ela tem todos os dilemas e ela uma mãe jovem, né, tu chegou a ver o filme aquele? Não assisti. O filme é um filme interessantíssimo, né? Ela é filha da Regina Casé. Regina Casé é uma empregada doméstica, né? A filha dela mora no Nordeste, ela mora em São Paulo, foi trabalhar em São Paulo, manda dinheiro para sustentar a filha lá no Nordeste. E a filha vem para São Paulo e passa no vestibular lá da USP. É um filme interessantíssimo. E a filha é jovem, e a filha já teve um filho também, teve uma gravidez. Ou seja, temáticas que desrespeitam a juventude. Claro. Né? E isso é muito interessante a gente pensar.
algum filme que consiga casar com esse momento que eles estão... Que se identifique, né? Que eles estão vivendo, assim, né? Então, eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito interessante, né? E eu particularmente estou muito feliz, né? Nós estamos felizes também, porque a gente acredita na cultura, né? O Catulo Fernandes está aqui com a gente no WhatsApp. Flávio, eu vi a grande repercussão, já ia te contactar aí para te agradecer aí a você, a Rádio Cidade, a TV, o portal também. E comentários, a maioria positivo, a grande maioria positivo, claro, pode ter alguém, ninguém agrada a todos, mas eu acho que 99,9% positivo, né? E o Catulo está agradecendo aqui a divulgação e vocês estão de parabéns aí por esta questão da cultura, a valorização da cultura em Camaquã. Vem aí o filme sobre a vida de José Cândido na TV Cidade, um projeto para 2026, e a nossa telenovela que também é cultura, primeira novela de Camaquã. Né, nós estamos aí já com o projeto pronto, aí, ingressando aí na lei de incentivo à cultura, para que a gente possa viabilizar uma novela também aqui. Mas nós temos aqui um caso, gente, aproveitando a grande audiência aqui do Tá Na Mesa. Olha, família continua lutando para conseguir tratamento oncológico para a paciente Ivonete Lacerda, enquanto o Poder Judiciário não autoriza o pagamento pelo Estado ou União do tratamento da Ivonete, que chega a R$500 milhão. É um absurdo, né? Não dá para entender. Uma questão vital, né? Tratamento para o câncer. Um custo tão elevado assim, R$500 milhão. Até 200 mil pode entrar na justiça comum como ação, acima de 200 mil é necessário que acione a União. E a informação da família da Ivonete é que tem que se fracionar o processo, que é um valor muito alto, mesmo sendo contra a União, pedindo que a União pague esse valor, isso segundo informações da família da paciente Ivonete Lacerda, da sua irmã Clair. Teria que fracionar em duas ações de 200 mil, 250 mil, alguma coisa assim. Agora a família está realizando uma ação entre amigos, né? A rifa de uma cesta básica, que a cesta custa R$200 e cada número R$10. Quem puder ajudar, chama no WhatsApp aí a Clair, 980 32 17 96, 980 32 17 96. E quem puder também fazer um Pix aí para ajudar no tratamento, né? 980 32 17 96, o mesmo número do telefone é o número do Pix, né? Pode fazer um Pix aí para ajudar então a paciente. Amanhã, gente, às 2h da tarde, a família do Bruno de Leon, que faleceu esta semana e que acusa o hospital de negligência, ele faleceu de pancreatite aguda em um hospital de Porto Alegre. Amanhã a família vai realizar uma manifestação pacífica, uma caminhada que vai sair às 2 da tarde da Praça Zeca Neto e concentração em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, e pediram que a gente anunciasse também aqui no nosso programa, que é líder absoluto em audiência. Maria Colombi, tá ligada com a gente? Maria Colombi, obrigado pela audiência. Colega Aline Dornelles, que orgulho, Flávio. Eu compartilho em todos os grupos as postagens da Rádio Cidade. Estou sempre visualizando, curtindo, comentando nas postagens. Vejo a interação da rádio, do portal, da TV. Fico muito feliz. Que audiência fantástica. Liguei agora na Rádio Cidade. Vocês estão batendo 128 pontos aqui neste momento. Que bom, né? Obrigado à nossa audiência, aos nossos debatedores. A gente sempre procurando cada vez qualificar mais o nosso time, buscar assuntos que a população de fato se interesse, assuntos que dizem respeito ao dia a dia da nossa população. O Almeiri está aqui no WhatsApp da Rádio Cidade dizendo o seguinte: vocês irão comentar sobre a pesquisa que saiu aqui no Rio Grande do Sul para presidente da República. Eduardo Leite pontuando na pesquisa, Bolsonaro e Michele em primeiro e segundo respectivamente, Lula em terceiro lugar, Eduardo Leite em quarto lugar. O Almeiri está pedindo aqui para a gente falar sobre pesquisas. Eu acredito muito em pesquisas, né? Eu tenho uma empresa de coordenação política e de marketing político, já trabalhei em várias campanhas e sempre tive como ferramenta aliada as pesquisas. É uma forma de você ter acesso a um levantamento, desde que com seriedade, uma pesquisa muito bem estruturada, com critérios muito bem definidos, você consegue fazer a leitura do momento, mas isso é momento, né? Uma pesquisa, ela muda de uma semana, ela muda de 2, 3 dias, ela já pode apresentar a alteração. A pesquisa retrata o momento, né? Eu acredito muito em pesquisas, mas é uma coisa que retrata o momento. Aqui no Rio Grande do Sul, todos nós sabemos que a direita, né, é muito forte, né? Sabemos que o campo popular tem um apelo muito forte, principalmente em grandes cidades.
Porto Alegre, Pelotas, né, e outras grandes cidades. E o governador Eduardo Leite, ele conseguiu o feito de ser o primeiro governador na história a se reeleger. Há quem diga, não, Eduardo não se reelegeu, ele havia renunciado. Gente, vamos ser mais sensatos. Ele era o governador, ele renunciou já com a intenção, certamente, de concorrer, né, a governador e se reelegeu, esta é a verdade. Mas eu quero a leitura dos meus colegas aí sobre a recente pesquisa, foi a Paraná Pesquisas, né, que realizou essa pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. O que podemos falar sobre esses números? Primeiro eu quero só voltar rapidinho naquela ação ali que está sendo feita de uma paciente oncológica para uma medicação. Para tantas outras coisas, o judiciário acelera, né? E quando se trata de um caso desses, a gente tem uma morosidade. É uma vida que está ali. E que daqui a pouco, por a demora, pela burocracia, quando chegar a medicação, às vezes pode ser tarde demais. Então, eu acho que falta realmente entender de que maneira se trata cada caso. E cada caso é diferente. Mas, como eu disse, tem vários e vários casos que se aceleram muito rápido, dependendo e a gente sabe das amizades que circulam dentro do judiciário. Bom, antes de tu entrar na questão da pesquisa, me permite só aqui fazer o registro do Edilon Ávila. Parabéns, Ícaro Binho, sempre gostou de cinema e sempre correu atrás desse propósito. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns ao Catulo Fernandes também. O Atacílio, bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes, colaboradores da Rádio Cidade. Um ótimo sábado. A Irena Rakoff mandando um bom dia pra gente. O Felipe lá de Dom Feliciano, pra mim não é surpresa. Rádio Cidade em primeiro lugar. Simplesmente vocês são fantásticos. Ouço vocês da manhã até a noite. Eu ligo 6h30 da manhã, fico no aplicativo, depois passo pra live no site ou no Facebook, fico na tarde, acompanho o Robson no fim de tarde e os demais programas. Parabéns, Rádio Cidade, em primeiro lugar. Felipe, lá do centro de Dom Feliciano. Pesquisa, Robson Marques. Eu te diria que nesse momento que a gente tem fusões que podem acontecer, e aí não são federações, e a primeira fusão que já está bem adiantada é o terminar o PSDB, que hoje é do governador Eduardo Leite, ele hoje está abaixo da cláusula de barreira, então ele está buscando parcerias. PSD está junto nesse bolo e também o MDB tem uma conversa adiantada. Segundo, tem uma federação que pode ser criada entre União Brasil e Progressistas, né? É outra situação também, União, um dos maiores partidos aí, né? Uma fusão do PSL e do Democratas, né? O Progressistas historicamente a nível de Brasil e principalmente as nossas raízes aqui no estado busca o agro junto com o PL. Então, quer dizer, essas pesquisas hoje elas vão mudar, porque essas federações vão acontecer, as fusões vão acontecer, e aí cada deputado que fizer parte e acompanhar vai ser um reflexo diferente. Uhum. Ou aquele que não vai acompanhar e vai acompanhar um outro partido porque entende que a fusão na sua região não vai ser benéfico para ele. Por exemplo, imagina só se faz uma fusão União Brasil e PP, como fica Camaquã? Sim. Né? Hoje a gente tem essa divergência. Tenho a certeza que o pessoal um dos lados vai sair, ou se não dos dois, e procurarem outros partidos. Então, é uma pesquisa que faz parte, né, daqueles que querem colocarem os seus nomes para ver como está, mas que não reflete para mim, não reflete, não tem como refletir, né, porque nem tu falasse, né, Flávio? A pesquisa hoje, semana que vem pode ser outra coisa. Claro. Então, eu te disser que uma pesquisa é válida, eu acho que sim, acho que é uma pesquisa correta, tem idoneidade, né, tudo isso. Mas é uma pesquisa que para mim não vai refletir nada, não vai movimentar nada, porque antes desses movimentos que vão acontecer de fusões e de federações, para mim, essa pesquisa é uma pesquisa assim, simplesmente para colocar o nome de alguém e ser testado, mas não vai refletir a realidade no futuro. Pois é. Binho. Pois, enfim, Flávio, eu estava olhando agora aqui, né, os números da pesquisa, até para poder comentar essa semana, como você sabe, estava corrido lá com essa função do cinema. Assim, uma primeira leitura, né, que eu faço, então pegando o primeiro cenário ali que é mostrado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, eu acho que não vamos desconsiderando a questão dele estar inelegível, né? Mas a pesquisa está colocando seu nome aqui para ver, até para testar a popularidade. Ele faz 36,7, né? O Lula ficou em segundo com 23,6 e o Eduardo Leite com 20,3.
eu acho que aqui tem um ponto que eu acho interessante, assim, ó. O Lula e o Eduardo Leite disputam um pouco do eleitorado. Sabe? O Eduardo Leite também disputa um pouco do eleitorado da direita. Mas o eleitorado da direita se enxerga, se vê, se sente mais representado pelo Bolsonaro do que pelo Eduardo Leite. Por várias razões. Né? Até porque o Eduardo Leite, no segundo turno do governo do Estado, concorreu contra um candidato bolsonarista, contra um ex-ministro do Bolsonaro, que era o Onyx Lorenzoni. E recebeu muito apoio da esquerda, né, professor Leandro, para ser reeleito. Então, nesse cenário, o Eduardo Leite e o Lula dividem um pouco do eleitorado, digamos assim, mais do campo mais progressista. Né? Então, o que eu diria? É óbvio que isso aqui não vai ser lá na frente, reproduzido lá na frente. Mas, digamos, se isso aqui fosse véspera da eleição, tá? Iria Bolsonaro e Lula para o segundo turno, e a tendência era boa parte do eleitorado do Eduardo Leite acabar vindo para o Lula. Né? Então, enfim, eu acho normal, como o Robson falou, os políticos fazem as pesquisas para testar o seu nome, para testar a sua popularidade, para saber como é que está a sua aceitação do seu nome com o eleitor. Eu acho que isso é normal, né? Mas a gente não pode pensar que isso aqui é estanque, né? Que isso aqui vai se manter até lá. A gente realmente não sabe o que pode acontecer. Né? Um governo pode ir bem ou pode ir mal. Né? O governador Eduardo Leite, né, pode fazer um bom governo, pode ter uma piora no seu governo. Né? O presidente Lula a mesma coisa. Então, de fato, isso aqui a gente tem que pensar a pesquisa como uma fotografia daquele momento. Do momento, retrata o momento. E às vezes uma simples declaração, uma simples fala, altera todo um quadro de pesquisa. Né? Com certeza. Pode agradar ou desagradar a população, o eleitor de modo geral. Então é uma série de fatores. Né? Representa o momento, mas não dá assim para a gente levar o pé da letra que, olha, esse resultado ele vai se perpetuar, vai perpetuar, vai repetir. Não, ele sofre alterações no decorrer do percurso. Né? E aí depois, aí o segundo cenário ali com a Michele Bolsonaro, aí ela já entra em empate técnico com o Lula. Né? Ela está com 25, deixa eu pegar o dado aqui correto para não... O Eduardo é 22, 23, né? O Eduardo, nesse segundo cenário, ele está, deixa eu aqui, ó. Aí a Michele está com 25,1, o Lula 23,8, o Eduardo Leite 23,4. Né? Aí entra os três em empate técnico. Né? Ela já perde 10 pontos ali em relação ao Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Mas, enfim, aí claro, isso aqui é o cenário, vamos lá, uma fotografia de um cenário de uma eleição presidencial no Rio Grande do Sul. Né? A gente sabe que, enfim, o presidente Lula tem uma votação, uma popularidade expressiva no país inteiro, e a gente sabe que o Eduardo Leite não conta com isso. Né? E esse resultado também muito impactado também pela economia nacional, um tanto fragilizada, né? Preços de alimentos em disparada, há uma manifestação do presidente de que os preços, os valores deverão voltar ao normal aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Agora, isso é certo, quando sobe o alimento, cai a popularidade do governante. Isso é histórico. Claro. Né? Porque vamos lá, isso que zerou o imposto da cesta básica. E aí ele cobrou dos governadores que os governadores fizessem o mesmo, que zerassem o ICMS dos alimentos, né, da cesta básica. Mas é isso, a população, e eu acho que é uma percepção correta. E eu acho que é responsabilidade. Os liberais não gostam disso, né? Os liberais acham que é livre mercado, que o preço deve flutuar sem interferência nenhuma, né, Leandro? Mas, na verdade, não é assim que funciona, sabe? Se aumenta o preço, principalmente o preço dos alimentos, é óbvio que isso vai gerar um descontentamento na população. Isso é do Brasil, é em qualquer parte do mundo. É assim que funciona. Né? E aí, bom, aí cabe ao governo agir e tomar as medidas. Né? Mas vai controlar preço, não sei o que. Cara, olha, tem diversos mecanismos. Por exemplo, tu tem uma grande exportação, uma grande cadeia exportadora de proteína animal. Né? E aí isso está porque, bom,
tem um grande mercado, né, que daqui a um pouco está demandando por esse produto. E aí está desabastecendo o mercado interno. Bom, todas essas grandes empresas, Flávio, elas recebem subsídios do governo federal, elas recebem... elas tomam empréstimos nos bancos de fomentos públicos, no BNDES, no BRDE, enfim, Badesul, no que for, assim, sabe? Tomam recursos públicos para ampliar sua produção, para ampliar o parque produtivo, etc, etc, etc. Para colocar um frigorífico. Então é correto, é legítimo, é direito, é obrigação, eu diria, de um governo preocupado com o preço dos alimentos no seu país, de chegar lá e determinar que, bom, tu quer exportar? Ok, tu exporta, mas tu tem um limite para exportar, tu vai poder exportar tanto. Parte da tua produção tu vai reservar para abastecer o mercado interno. Para que não haja desabastecimento, para que não haja um aumento significativo no preço desse alimento. Sabe, é fundamental, é papel do governo. Ah, mas está intervindo. Sim, está intervindo, mas é importante. A população tem que ter acesso ao alimento de maneira... O alimento tem que estar acessível à população. Muito bem. E a empresa vai lucrar, vai ganhar, parte da sua produção ela vai lucrar, né, vai lucrar mais, digamos assim, né, vai vender para o mercado exterior, mas parte da produção ela tem que reservar para abastecer o mercado interno. Eu acho que isso é obrigação. E fora os estoques regulatórios da eu falei SEASA, não é SEASA, da CONAB, sabe, a Companhia Nacional de Abastecimento. A CONAB é fundamental ter estoques regulatórios também para que não haja essa grande flutuação, para que não haja esse aumento do preço dos alimentos. É fundamental a CONAB estar com seus estoques, né, cheios para esse tipo de situação. Então é obrigação do governante, Flávio, tomar as medidas para que para que a população, enfim, não fique desabastecida, né? Perfeito. Professor Leandro, a sua leitura. Minha leitura é o seguinte, eu acho que as pesquisas elas estão dentro do campo democrático, né? Fazer pesquisas, né? A gente até pode pensar isso se é a maneira mais correta, enfim, e tal. Mas elas são legais, as pesquisas registradas por institutos, né, que são credenciados, que fazem as pesquisas ali com rigor técnico, né? Mas a gente está falando aqui de pesquisa no campo democrático, né? Chama atenção aí, e eu não poderia deixar de falar, é que o Bolsonaro está inelegível, né? Inelegível por 8 anos. E está à véspera de se tornar réu num processo de um golpe de Estado, lesando a pátria. E a gente está aqui olhando isso para os números do Rio Grande do Sul e eu fico pensando, pô, mas a gente está aqui, ó, o cara, não é um simples, não é uma coisa simples que a gente está falando, e a gente está usando aqui, né, um veículo de comunicação democrático. E a gente pensar que a gente teve virar réu porque tramou, conspirou para matar o presidente eleito, o vice-presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, professor, não te interrompendo, existe um grupo, aquele mesmo grupo que queria tornar Bolsonaro senador vitalício, hoje quer diminuir a penalidade dos direitos políticos cassados de 8 para 2 anos para Bolsonaro concorrer na próxima eleição. E é o mesmo grupo que queria, que conspirou, né, para fazer isso, para dar golpe, para matar pessoa. E, se eu não me engano, teria até, parece que já tem maioria para aprovar isso. Eles dizem que tem maioria. E só que o seguinte, aí se recorre agora para falar em direitos humanos, que nunca foi. Sempre foi criticado a ideia dos direitos humanos. Então quem quer matar, quem quer torturar, né, vai falar agora em direitos humanos. Então a gente olhar isso, olhar os dados da pesquisa, enfim, que ela é uma leitura, e tu muito bem falaste isso, é uma leitura do momento. Né? Se a gente olhar, o Bolsonaro venceu a eleição no estado do Rio Grande do Sul, com em torno de cerca de um pouco mais de 12%, né,
em cima do atual presidente. Acho que não, Leandro. A Sim. diferença... Não, 12? Não, eu não sei a diferença percentual. Foi em torno dos 12%. Mas Pode ser 50 e poucos a 40. Isso, foi cerca de um pouco além de 12%. Mas agora a gente está falando, a gente está colocando no cenário um presidente, uma pessoa que está inelegível. Sim. E está às vésperas de se tornar réu, mas não é réu, cara, não é réu assim por ficha limpa, né? Como se que é uma das coisas. A gente está falando o seguinte, de alguém que conspirou, tramou 12,7. 12,7. Tá correto. Tramou para fazer um golpe. Então a gente tem que olhar o estado do Rio Grande do Sul, né? A gente tem que ter essa leitura em que esses grupos, né? E aí tendo eu acho que o Eduardo Leite, ele tem uma parcela de eleitores ali que são eleitores bolsonaristas, mas também tem uma parcela de eleitores do Eduardo Leite que não são bolsonaristas. Sim. Né? Que não são bolsonaristas, que são direita, mas não são bolsonaristas. E aí eu acho interessante fazer isso, a gente olhar, por exemplo, assim, a gente sempre teve disputas direita, esquerda, centro, mas agora a gente está trabalhando com algo que é fora dessa curva. A gente está falando em algo que é de exterminar pessoas. Extremismo. Dar golpe. Isso é crime. É crime. Então eu não posso aqui naturalizar isso. Para mim, disputa, assim, se fez disputa do Lula, Fernando Henrique, né? Tinha Collor de Mello, tá, mas agora a gente saiu da curva por alguém que está ali com muitas provas, né? Com provas, Sim. assim, não é de os caras falam uma delação, não, tudo sendo provado, né? Ultrapassou a razoabilidade. Muito além. Muito além. Então, de tudo isso que está acontecendo, a gente pensar o estado do Rio Grande do Sul ainda colocando, e aí as pessoas ainda acreditando, Ainda querendo que votar. a gente vote de novo em alguém que queria fazer. É uma barbaridade, na verdade, né, Leandro? E aí a gente vai falar assim, de negligência, da pandemia, a gente está falando agora de hospitais, Mentiu que se falando vacinou. isso, de todo tipo de mentira, mas chegando ao mais grave, que era dar um golpe. E se concretiza o golpe, que as pessoas dizem, mas não concretizou, né? Diz que não concretizou o golpe. Se concretiza o golpe de Estado, nós não estaríamos aqui falando. Nós estaríamos falando. Nós não estaríamos aqui falando sobre o golpe. Exatamente isso, professor. O Valdecir está aqui no WhatsApp da Rádio Cidade. O Valdecir está dizendo, Valdecir, lá de Tramandaí, está dizendo, mas não houve golpe. Querem julgar o Bolsonaro por um golpe que não houve. Ora, se houvesse o golpe, não haveria julgamento. Sim, não teria Supremo, não teria... A imprensa não teria liberdade em poder comentar, né? Exatamente porque houve a tentativa e não se configurou o golpe, é que ele vai a julgamento. Que se houvesse o golpe, não teria julgamento, né? Exatamente. Não concretizou, então quer dizer, tramar a pode. morte, entendeu? Construir, usar recursos, inclusive recursos públicos para fazer isso, não é um crime, só se concretizar, é quase o fato seguinte, né? Tu atenta contra a vida de uma pessoa, mas não conseguiu concretizar, não dá, né? Essa aí desculpa assim, mas não dá pra gente. Não dá pra aceitar, não, é verdade. Não concretizou, se concretiza, tá bom, ninguém fala. Aí vai passar quantos anos a gente passou na última? Da ditadura, de 65 a 20, 85, a 21 anos. 21. Então, quer dizer... Mas sem eleição foi mais. Porque a primeira eleição depois foi com o Collor e o Lula em 89, ou seja, nós passamos... Se dá um golpe, gente Mais vai de saber 30 anos. quanto tempo. Não, de 64 a 25 anos, 25. sem eleição para presidente. As diretas foi em 89, As diretas 88. as diretas foi 84, né? 84, de Oliveira. né? 83, 84. Exato. E aí a gente vai pensar agora, a gente passou com um filme que ganhou o Oscar, né? É. Ainda estou aqui retratando todos os horrores, né? Os horrores da ditadura militar. E ainda os horrores do seguinte, do sentido mais ameno. Porque ali se retratava uma família, né? Uma família de classe... De um deputado. De classe média, de um deputado, morando bem. E os outros que sumiram, entendeu? Que não tiveram feito. Então a gente está falando de algo aqui, gente, muito sério, que a gente tem que pensar. Eu quero na disputa, sim, olhar a disputa de pesquisa com quem está dentro do campo democrático e quem aceita. Perdeu a eleição, vai se reconstruir, vai melhorar o seu organiza para daqui 4 anos. Vai organizar e volta, porque eleição é assim. Eleição um ganha, se perde ou se ganha. Se perde ou se ganha. Quem entra na disputa é isso. Quem já disputou a eleição sabe, olha, vai ganhar outro, vai perder.
entendeu? A eleição. E isso é dentro do campo democrático, para isso servem as pesquisas. Então, eu não posso deixar de considerar, e eu quero, assim, de alguém que está nas vésperas de se tornar réu, e se tornar réu a gente sempre lembrar, por um golpe de Estado. De um crime grave. Né, de um crime gravíssimo contra a pátria, e ainda pegando agora mais um gancho, que a gente está com um deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, lá em Dallas, no Texas, né? E dizendo assim de coitado, não é coitado. Eu acho que seria importante nós analisarmos esse cenário. O cara está lá numa mansão, onde ele tem uma empresa, né? Ele é proprietário de uma empresa, não sabe bem do que é a empresa, mas ele é registrado como uma empresa, e é uma mansão. O cara está bem, entendeu? Então, assim, não, aquela coisa, coitado, assim, tipo, vão ter que ele levar não tá uma exilado, comida, não está preso. Não tá exilado, não. O passaporte dele tá ativo, Tá não ativo. tá cansado nada. Então, assim, não existe nada. E ele foi para lá. Qual é o motivo de ir Pois pra é, lá, eu até entendeu? gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que teria motivado, o que tem por trás, né, dessa renúncia de Eduardo Bolsonaro e da sua ida para os Estados Unidos? Depois o Bolsonaro chorando numa entrevista ou numa live, eu não acompanhei, apenas vi as manchetes, né? Pedindo que Donald Trump cuide do seu filho lá nos Estados Unidos, que o abrace nos Estados Unidos. O que tem por trás disso? Eu já vou aproveitar assim que eu estou na atuada aqui, é uma questão de narrativa. Para mim isso é muito claro, a narrativa de se colocar como vítima e passar aquela ideia que aqui dentro existe perseguição política. E a gente pode fazer todo tipo de... que é livre no Estado democrático, se criticar a economia, fazer todo tipo de crítica, mas aqui a gente não vive perseguição política dentro no Brasil. E ele foi para lá para fazer essa narrativa, né? E apostavam muito, e aí eu acho que o Alexandre de Moraes foi extremamente sábio, né? Quando chegou para ele, disse, não vamos suspender passaporte, nada, teu passaporte tá aprender ativo. passaporte está ativo, porque se fizesse isso, endossaria ainda mais a narrativa de perseguição. E se vitimizar mais ainda. Vítima, se fazendo de vítima para lá, fazer uma narrativa de vítima. Né? Vítima, que olha, há uma perseguição política e querer levar isso, né, para fora do país como se ele tivesse sido perseguido. Bem, eu acho que o primeiro ponto, ele dá falha, porque o passaporte não foi apreendido, né? E agora cabe o seguinte, mostrar que ele está vivendo muito bem, gente. Assim, ó, eu sei que o pessoal gosta de mandar Pix para esse pessoal. Eu acho que Pix tem que mandar, assim, ó, que nem o caso, assim, as pessoas estão precisando de um tratamento de saúde. Tem todos dias, assim, tem muita gente para ajudar. Tem muita gente para ajudar uma casa de saúde, ajudar o pessoal que está, assim, ó, que realmente precisa, né? Que realmente precisa. Mas mandaram um Pix, por exemplo, o Bolsonaro recebeu 17 milhões em Pix. O cara assim, ó, cara que já tem muita grana, e as pessoas tiraram e deram 17 milhões para ele, e ele não, cara, assim, ó, ele não ajudou ninguém. Então, assim, ó, que a gente pense muito bem de ajudar o pessoal que gosta de ajudar esse pessoal aí, mandar Pix para ele, manda um Pix para ajudar crianças, ajudar uma família, isso aí. Isso. Tem um monte, assim, a gente entra aí no portal da Rádio Cidade, vai ver ali que seguidamente o Flávio está colocando as pessoas pedindo ajuda, então quer ajudar isso. Mas o Eduardo Bolsonaro, assim, eu posso garantir para vocês, ele está vivendo muito bem lá na sua mansão no Dallas, nos Estados Unidos. Diferente do Alan dos Santos, que aliás continua também recebendo Pix até hoje. Aquele fugiu para não ser preso. Ele fugiu para não é ser uma preso. diferença, né? Vamos botar o pingo no i. E só para dar um detalhe, ele vai para lá e ele anuncia que o pedido dele de licença do Congresso já lá nos Estados Unidos, porque ele talvez acreditava que se ele pedisse aqui, ele poderia não deixar ele ir. Mas está bem claro, ele pode voltar para o Brasil. Eu acho que até o Donald Trump, pela lei dele de mandar os talvez vai ter que mandar embora. Lá, porque Robson, esta ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos é estratégica? Qual é a tua opinião? É uma estratégia que ele utilizou? Diz que tem uma denúncia do deputado Lindenberg Farias contra Eduardo Bolsonaro. O judiciário teria avisado ele de uma possibilidade já de cassação do passaporte e instaurar um inquérito contra ele. Essas informações aí, essa denúncia até então ela não veio a público ainda do deputado Lindenberg, não se sabe o teor dela, mas isso seria o motivo dele
fugir, não, dele ir, não vamos usar esse termo, né? Mesmo que acho que dele ir para os Estados Unidos lá para ficar lá, nos braços de Trump, sim que seja. Mas tem essa informação, dessa denúncia aí do deputado Lindenberg Farias contra Eduardo Bolsonaro. E, inclusive, essa informação do judiciário veio e é o que não aconteceu, porque teve o pedido de cassação e foi negado, né, por parte do judiciário. Mas ele já estava nos Estados Unidos, já tinha saído antes que tivesse esse despacho. Então tem essa denúncia contra ele, e isso sim pode ser motivado, porque daqui a pouco caça o passaporte, ele começa a virar alvo aqui de críticas. Então, o se vitimizar antes que saia para a rua, entendi eu que foi a melhor estratégia que ele fez para ele politicamente. Se vitimiza, Bolsonaro chora, Michele Bolsonaro faz as suas declarações aí, que movimenta, principalmente por ser mulher, principalmente por não ter passado político, né? Então isso eu estou vendo que estrategicamente é uma maneira de criar corpo para a família. Né? Se Bolsonaro não consegue ir, Eduardo daqui a pouco, quando vê, volta, se isso não avançar na maneira. E volta, né, para salvar o Brasil, né, usar esse slogan aí numa possibilidade de campanha, ele como presidente. Então, quer dizer, não foi do nada, né, não foi aquela conversa dele, mas também para procurar, vamos dizer assim, algum furo de Alexandre de Moraes. Né, e isso sim, porque ele se junta lá a um grupo muito gigante de advogados e juristas nos Estados Unidos também, que está junto nesse grupo lá, que faz parte dos amigos de Donald Trump. Né? Então ele está bem assessorado lá para isso. Eu vejo como uma estratégia para as eleições do ano que vem, né? Para fortalecer o nome, a família Bolsonaro. Se Bolsonaro não vai, ele volta como salvador, né? Para tentar salvar o Brasil, usar um slogan assim. Eu tô viajando com a minha cabeça aqui, né? Você não sei se concluiu, Robson? Sim. Eu não sei, Binho, se é esse o teu pensamento. Ele estaria tramando algo com Donald Trump ou está salvando a pele dele, ou dentro dessa linha de raciocínio do Robson está buscando louros para a família Bolsonaro para disputar as próximas eleições, buscando um fortalecimento da direita a nível mundial? Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Eu, assim, impressão minha, tá? A gente sabe que o governo Trump é um governo que tem dado diversas declarações, vamos colocar assim, incomuns na diplomacia dos países, né? Mas aí pensar no governo dos Estados Unidos de alguma forma intervir no Brasil ou interferir na política nacional, eu acho que o Trump tem muitas questões internas para tratar que dificilmente vai sobrar tempo, digamos assim, né, para ele cuidar das questões dos outros países. E, na verdade, ele tem feito uma política justamente ao contrário. Ele tem tirado os Estados Unidos, né, por exemplo, a situação agora mais evidente, né, que está mais atual é a questão da guerra da Ucrânia, né, que está tirando os Estados Unidos da guerra da Ucrânia, né, está tirando o financiamento das armas lá da Ucrânia, está tirando os Estados Unidos do conflito e deixando o conflito para a Europa resolver. E claro, citei esse exemplo, mas poderia citar o próprio exemplo de Taiwan. Taiwan também, durante o governo Biden, né, solicitando proteção dos Estados Unidos, né, como uma ameaça de alguma invasão da China, né, a ilha de Taiwan. E o que o Trump falou? Eu digo, olha, Taiwan tem que promover a sua própria defesa, sabe? A gente não vai prover a defesa de Taiwan. Então, se Taiwan quer se defender, não tem problema, a gente vende armas. A gente não vai dar mais armas. A gente não vai mais fornecer. A gente não vai mais fornecer o armamento. É negócio. Agora não vamos fornecer de graça, né? Tu quer, acho que Taiwan tem que se armar. Eu acho que Taiwan tem que se armar, mas né, e comprar as armas compra aqui da indústria, né, bélica dos Estados Unidos. Mas enfim, então ele está fazendo esse jogo, né?
Ele está fazendo esse... E, na minha opinião, eu acho que ele não vai. Agora, os interesses que o Eduardo Bolsonaro tem de estar lá, claro. Ele está lá num país, né, que é atualmente presidido por uma liderança da extrema-direita mundial. Né? Ele, aparentemente, já estava com isso em mente, né, Leandro? Porque ele já tinha alugado casa lá, ele já tinha matriculado os filhos no colégio dos Estados Unidos, que é eles têm um período de férias diferente do nosso. Só para fazer um parênteses, essa empresa que ele abriu lá, a promoção, ela foi aberta no início de 2023, quando o Bolsonaro estava lá. Pois é. Então sim. Então não me parece algo assim, tô fugindo. Né? Tô fugindo, não, parece algo mais planejado. Ele já de fato estava querendo ir para lá. Aparentemente é isso que eu enxergo. E voltando brevemente, assim, Flávio, aquele comentário da pauta anterior, né, que estava falando da questão da tentativa, né, e claro, é óbvio que é uma tentativa, mas as pessoas não estão enxergando a tentativa como algo grave. É que dentro da tentativa tinha, né, previsão de assassinatos de pessoa. A gente, antes das execuções, só não teve a explosão do aeroporto de Brasília porque o motorista não levou. Porque o caminhão estava com dinamite. Um caminhão combustível cheio, estava com dinamite, ia ser explodido no aeroporto de Brasília. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma coisa banal. É isso. Sabe? E eu acho que esse comentário do Leandro, eu acabei até, de certa forma, não dando a devida importância, porque, claro, eu mencionei, olha, esse presidente Bolsonaro é inelegível. Né? E chamar atenção é como um cara, né, com tudo isso que aconteceu, com tudo isso que estava promovendo, que tudo isso que ele estava disposto a fazer para não deixar o poder, né? Matar pessoas, explodir aeroporto de Brasília, fazer uma série de coisas, né? Como é que essa pessoa, com isso, ainda tem 36% de intenção de voto? Né? Eu acho que isso que chama atenção. As pessoas se identificam com isso. As pessoas estão se identificando com um criminoso. As pessoas estão se identificando com alguém que queria explodir o aeroporto de Brasília, quer matar, né, milhares de pessoas, assim, enfim, simplesmente porque ele queria continuar no poder. É isso? As pessoas no Rio Grande do Sul estão se identificando com isso. Eu acho que essa é uma reflexão que o professor Leandro trouxe e eu acho que isso é importante a gente fazer, de fato. Gilberto Viatroski, nosso colega, hoje está dodói, né? O Viatroski está com tosse, né? Bom dia, amigos. Como sempre, debate de alto nível. Bom final de semana. Te cuida aí, toma um chazinho, né? Semana que vem vai estar tudo bem, meu amigo. Obrigado, Viatroski, aí pela audiência, acompanhando aqui a nossa programação. A Fátima Rosane, o Hugo Servo também com a gente, o Atacílio Fortunato, a Silvia Casagrande, o Vilnei Abreu Costa está nos ouvindo, Giovanni Souza, a nossa amiga Zoila Weimer Kenes, nossa ouvinte desde a abertura, a fundação da Rádio Cidade, que agora em julho completa 6 anos. O Herbert Lidick nos ouvindo, a Regina Reis, a Magda Garcia, o Max Bielaski, lá no Antiquário Gaúcho, Vaval Oliveira em Porto Alegre, Holanda Costa, o Adenir em Torres, acompanhando a programação da Rádio Cidade. Bom dia, meu amigo Adenir. Dr. Marcelo Silveira de Almeida, o nosso advogado da Defesa do Consumidor, nosso colaborador da Rádio Cidade Porto Alegre. O Adão Campos também nos ouve, a Regina Reis, quem mais está comigo aqui? O Gerry Batata, encontrei dia desses na Caixa Federal, dizendo, olha, eu sou ouvinte assíduo da Rádio Cidade. Bom dia, Gerry. Adão e Terezinha Vasconcelos, José Medeiros, a Zuleiga Vargas, a Inês Silva, Ireni Figueiredo Martins, professora Lia Brito de Borba e o nosso querido professor Henrique de Borba também ligados aqui na nossa programação. Meu amigo Valdir Pérez, seu Valdir Pérez, né? O Valdir é um amigão aqui, um ouvinte, né, da nossa Rádio Cidade, servidor público municipal, aposentado, já colocou, né, o burro na sombra, né, seu Valdir? Tá ligado aí, sempre curtindo a nossa programação. Receba aí o abraço carinhoso da Rádio Cidade. Lamentamos aqui a morte, o falecimento de um camaquense bastante conhecido, o Regis Duarte Lima, o Vitor Regis Duarte Lima, 62 anos, trabalhou muitos anos na Survel Veículos, na cerimônia de despedida, está acontecendo na funerária camaquense, o sepultamento 17 horas
no cemitério Bom Pastor. Eu não sabia que o Regis, não sei se ele faleceu em decorrência de alguma doença, não se sabe ainda os motivos da morte, mas pelo menos eu não tinha assim, informação de que o mesmo estivesse enfermo. A Fátima Rosane também está acompanhando aqui a nossa programação. Saudação para a nossa ouvinte Sandra Záquer Araújo. Maria Paula de Freitas também nos ouve. A Carmen Oliveira, Aida Rocha, Elma Klug, Geni Evangelista Medeiros, Rosalina Bic, Maria das Graças Morales, Marley Colovini, Ângela Mesquita, Paulo Pedro Fragoso de Souza, Dalva Fernandes, Angelita Vicente, Reinaldo Araújo, Maria Edi, Lourdes Rodrigues, aí na Vila Nova, Dona Lourdes, nossos amigos da Word TV Digital. Bom dia, Flavião, estamos acompanhando a programação. Bom dia, lá de Tapes, Loreni Silva, Lúcio Soares, Graciela Padilha, a Giliane Souza, Lediane Camilo, Paulo Smolarek, Nadir Terezinha, Maria Eva Carvalho, Maria Alda Neves, Silvio Johan, Leci Vasco. O Silvio é lá de Derrubadas, no noroeste do estado, que hoje está completando 33 anos de emancipação política. O amigo Luiz Erni de Souza, lá em Tramandaí, nossa capital das praias, fundador da empresa Sentinela Tour, a Rosane Blaskowski em Arambaré, o Valdir Melo, a Cibele Martins, toda essa galera aqui ouvindo a nossa Rádio Cidade. O programa tá na mesa em horário alternativo na TV Cidade, tvcdigital.com.br, para você também acompanhar o debate, e aos sábados aqui na Rádio Cidade, na faixa das 10 da manhã ao meio-dia. O José Antônio Queiroz, lá em Eldorado, também está nos acompanhando. Estamos nos encaminhando já para a fase final do nosso programa e vamos então às considerações finais aqui dos nossos debatedores. Se algum tema de repercussão, de relevância, porventura não tenha sido falado aqui no programa, nas considerações finais é a oportunidade da gente colocar na roda esse tema. Já registrando aqui uma notícia que o Robson nos trouxe hoje pela manhã de um assalto aqui no centro da cidade, na Praça Zeca Neto. Os elementos com uso de um facão, olha a ousadia, tia, com facão na mão. Na Zeca Neto? Aliás, na Donário, né, Robson? Na Donário, aqui no centro da cidade, ali próximo à Foca. Assaltaram 2 funcionários de supermercado, levaram uma bicicleta no assalto, Robson? Meia-noite, torno de meia-noite. Meia-noite de quinta para sexta-feira. Eu recebi essa informação ontem pela manhã, passei para o Robson. A gente buscou ali com... Quando eu fui ontem pela manhã, os taxistas não sabiam. Não sabiam. E o guarda não sabia, mas é que o guarda era do dia. Ah, ele pegou... Tinha que sair atrás do guarda da noite para poder... E acabou... o guarda do dia não falou pro guarda da noite. Não houve ele não informação. Sabia. E aí a gente não tinha informação nenhuma até então. Aí a gente recebeu a informação. Hoje nós temos o quadro Ouvinte Repórter, onde os nossos ouvintes mandam pra gente... notícias, mandam informações pra gente, né? De fatos que estão acontecendo aqui em Camaquã, pelo WhatsApp da cidade, 996-984804. E a gente recebeu essa informação e como o Robson estava na móvel, eu pedi para o Robson checar essa informação pra gente, né? E então o guarda da noite não comunicou o guarda do dia do assalto que aconteceu no interior da praça. Como foi meia-noite, não tinha taxista no ponto. Não tinha taxista, justificado, plenamente justificado. E vocês lembram que alguns meses atrás também uma pessoa praticou um assalto usando faca, inclusive cortou a orelha de uma das vítimas e roubou um telefone celular. Aí foi presa pela Brigada Militar. Instantes depois, aqui passando o hospital próximo à funerária camaquense, era um casal que estava praticando o assalto. Então, quer dizer, a violência ela está em todos os lugares, né? E é uma praça central, né? Bem no centro da cidade. Tem câmeras, precisa ter tanto da Brigada Militar, a própria prefeitura com as suas vigilâncias. Monitoramento. Não dá para aceitar, viu? A gente não está falando de um lugar ermo, a gente está falando distante, do centro, a gente está falando do centro da cidade, que tem escola, que tem comércio, que tem a prefeitura, tem correios, né? A gente está falando, então, de uma praça que é uma praça que as pessoas conhecem, né? Tanto no meio de passagem, né? De passagem, então não dá para aceitar que isso ocorra em local nenhum, mas me chamou muita atenção assim, esse tipo de crime ocorrendo no centro da cidade. E aí a gente vai lembrar que a Praça Donário Lopes já foi, há alguns anos atrás, palco que a gente não passava na praça, né? E aí depois houve toda uma revitalização da praça e a questão de iluminação e tal. E por quê? Porque quando a gente... esses espaços, eles são... iluminados, né? Que a população começa a frequentar.
E aí quando a população começa a frequentar, essa bandidagem sai, não fica. E um exemplo, por exemplo, é a prainha. A prainha hoje, tu vai meia-noite, tá lotado, as pessoas estão ali, a gente passagem, tem movimento, tem movimento. Então esses locais, não precisa ter uma ação para que as pessoas voltem de novo a frequentar esses lugares, porque são lugares públicos, né, para se frequentar. Para mim é isso, né? Estamos com 125 pontos de audiência nesse momento, agradecendo a audiência aqui do Tá na Mesa. Eu quero falar de 2 assuntos, a gente acha que tem 2 assuntos locais assim, que passam pela Câmara de Vereadores, né? Um deles é a alteração dos horários, tá, das sessões do Legislativo, né? Tem um projeto de lei, né, de autoria, se não me engano, do Vinícius Araújo, Vinícius do MDB. Né, do MDB, de colocar as 2 últimas sessões do mês à tarde, na segunda-feira à tarde, né? Então não teríamos mais as sessões ali à noite, às 19 horas, nós passariam assim às 14 horas isso à tarde, né? E aí, início desse projeto do Vinícius era todas, né? Depois, olha, vamos deixar 2 à noite, as 2 primeiras do mês, e depois as outras 2 sessões à tarde. E aí tem uma emenda agora, uma justificativa do vereador Clayton, professor Clayton, para que apenas a última sessão seja à tarde. Então, seriam as 3 e as 3 primeiras à noite, às 19 horas na segunda-feira, e a última seria às 14 horas. Eu particularmente não concordo, acho que as sessões têm que continuar às 19 horas, é onde que permite que as pessoas possam se dirigir até a Câmara, mas não é só a questão do espaço, porque até o espaço do plenário da Câmara é pequeno, mas que as pessoas possam assistir às transmissões, porque às 14, vamos pensar, às 14 horas uma segunda-feira as pessoas estão trabalhando, né? As pessoas estão nas suas atividades. Então a gente sabe que a própria questão de assistir uma sessão, mesmo que as sessões tem umas que são muito rápidas, mas as sessões são mais longas, duram 1 hora, 1 hora e meia, né? Nesse horário não é um bom horário. Eu discordo que se muda, é uma questão já histórica, que as pessoas acompanham a sessão do Legislativo Camaquense nas segundas-feiras às 19 horas. Não entendo, acho que não é benéfico isso para a população, e por trás disso não sei se é para favorecer, enfim, porque às vezes é complicado, o pessoal não quer ficar à noite, né? O vereador não quer ficar à noite ali e tal. Tem muitos deles que nem ficam até o final da sessão, nem usam seus espaços, né? Participam ali para dar a presença e poder, porque se não ganha a presença é descontado, né? Então fica ali, mas vão embora. E eu acho que não sei, aí no inverno também é muito mais rápido, assim, é rapidão, porque... Só que eu vou lembrar também o seguinte, né? As coisas funcionam à noite, as escolas funcionam, os professores vão até às 11 horas da noite trabalhando nas escolas. O pessoal que está nos postos de saúde, que está no hospital, que está na UPA, também trabalha à noite. Então, o pessoal que está na farmácia, do comércio, também está trabalhando à noite. Então, é um horário, sim, e são muito bem pagos para estar a trabalhar à noite, nesse horário. Então, eu acho que é ruim, acho que perde a comunidade com a troca desse horário da Câmara. E é uma sessão por semana. E é uma sessão, né? Não é todos os dias, né? E é na segunda-feira, né? A gente não está falando da sexta-feira, que o cara vai sair para ir para janta, para churrasco e tal. Não, estamos falando de segunda-feira, um dia de trabalho, né? Então, não sei, acho que a justificativa apresentada que é para melhorar não é, porque as pessoas não vão acompanhar mais as sessões e vão cada vez se distanciar mais do Legislativo, inclusive daquelas pessoas que já estão acostumadas ali no final da tarde de segunda-feira ir até o Legislativo. Eu gosto de acompanhar as sessões do Legislativo e faço esse chamado assim, para a população, a gente acompanhar, porque ali a gente sabe o que está acontecendo aqui, né? Não é lá em Brasília, não é em Porto Alegre, no Piratini e tal, é aqui, né, que faz diferença. Sim. E o outro, assim, acho que está em segunda discussão, acho que vai para votação também na sessão, é o projeto de lei 3, de lei complementar 3 de 2025, que revoga o artigo 186 da lei complementar 390 de 2002, que é o regime jurídico dos servidores. O que é essa revogação? É tirar ali a obrigatoriedade do município pagar parte das despesas
daqueles funcionários que responderam o processo administrativo e, para responder o processo administrativo, usaram na sua defesa advogado. E aí, usando o advogado, quando, por exemplo, não foi constatado nada, no final do processo administrativo, ele foi isento, foi inocentado, não teve nada. Nesse caso, ele vai receber que é 20% sobre 5 menores salários. Ou seja, receberia, fica mais claro para o ouvinte aqui, um salário do menor padrão da prefeitura que não chega a um salário mínimo. É isso, nem é todo o valor das custas dos honorários advocatícios. E não é em todos os casos, é só nos casos que foi que o servidor respondeu o processo administrativo, mas no final de todo o processo ele não teve culpa. E aí ele gastou esse valor. Então, se a gente pensar isso, né, aquele que foi culpabilizado, beleza, ele vai arcar, isso está fora. Então, acho que revogar esse artigo, ele é muito prejudicial aos servidores públicos. Né? Por quê? Porque abrir um processo administrativo, qualquer chefia pode abrir um processo administrativo contra os servidores. E aí o seguinte, só que aí o servidor tem que provar isso. E para provar, precisa muitas vezes de um advogado. Sim. E aí o seguinte, e aí no final ele não tem culpa, e aí ele vai pagar isso, ele vai ser penalizado, muitas vezes com salário. A gente sabe que a grande maioria dos servidores públicos municipais tem salários muito baixos. Então, já passou na Comissão de Constituição e Justiça e vai para a votação. Eu acho que isso aqui vai lesar muito os servidores públicos. E além disso, né, porque na verdade se a gente abrisse um processo administrativo, que ao final de todo o processo o funcionário não é culpabilizado, talvez a gente teria que cobrar esses valores de quem abriu o processo. Não. Por quê? Porque isso pode virar o seguinte, abrir processo deliberadamente, inclusive perseguição, como a gente já teve, né? No governo passado, que perseguiu... Sim, porque não tem custo nenhum, né? Não tem custo nenhum, então eu não vou muito com a cara, o Robson é servidor público, eu não vou muito com a cara dele, eu abro um processo. Mas aquela chefia que abriu o processo está isento, não paga nada. Agora tu vai ter que pagar um advogado, vai te incomodar, vai te estressar com isso, né? Vai toda a tua vida ali, e aí a questão funcional, no final ainda tu não tem culpa, mas daí o valor tu vai ter que pagar. Isso não parece ser justo. Não, de forma alguma. Bom, já estamos aí nos instantes finais aí. Robson, as tuas considerações finais. Agradecer, como sempre, a todos que nos acompanharam aqui, agradecer a ti, Flávio, ao professor Leandro, ao Ícaro, ao Binho. Enfim, a liderança desse programa está aqui, a gente falou aí, né, do começo ao fim, né, qual é a diferença que a gente coloca em cima das outras emissoras. E não é diferente porque eu sempre ressalto a maneira com que a gente democraticamente se respeita aqui, né. Eu sempre também digo, podemos acelerar a nossa voz, aumentar, mas é pela sensibilidade do assunto que nos indigna. Então, mais uma vez, mais um programa, mais nossos ouvintes aí sempre ligados, dando sugestões, e é isso, né? Esse programa está sempre cada vez mais no caminho certo. A gente tem um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe. Amém, que assim seja. Binho, final do programa. Vamos lá, Flávio. Enfim, é sempre muito bom, né, participar do programa, debate e assuntos importantes, né, que interessam a comunidade, né? Então é muito bom participar, né? E eu acho que é isso, assim, essa audiência faz jus e a gente fica... Eu fico feliz, né, de saber que as pessoas estão querendo acompanhar e estão acompanhando esses debates, né, estão ouvindo o professor Leandro, estão ouvindo o Robson, né, estão ouvindo o Flávio. Né, então, ouvindo o Binho. Me ouvindo também, né, tendo a paciência de me ouvir aqui também, enfim. Eu sempre senti assim, uma grande alegria de poder estar participando do programa. E eu prefiro, assim... Eu tenho um programa na quinta-feira, né, Flávio? Eu estou em débito. Que é um programa onde eu falo, mas eu faço mais uma análise política, falo as efemérides e eu falo sozinho. E eu acho muito melhor o debate. Claro. Né? É a troca, né? Porque eu acho que aí todo mundo ganha. Né? A audiência participa, a audiência traz pauta. Né? A audiência... Tem mais interatividade, né? A audiência comenta. Então, eu acho que essa troca é um ganho para todo mundo. Então...
Eu sempre que venho aqui ganho também e espero também de alguma forma poder contribuir, né? Passar um pouco para as pessoas. Então um abraço, um bom final de semana. Obrigado, Binho. Professor Leandro, já havia se despedido, não? Não, mas dizer que a gente entrou aí, teve uma troca de estação, né? Isso é importante. O outono, entramos no outono. No outono, né? Então o verão já ficou, né, para trás, né? Então, mas um dia bonito. Mas só no papel, né? Porque hoje amanhã vai ser quente. Tem temperaturas mais altas, aproveitar o dia aí, o sábado exatamente, o equinócio, né? Aproveitar aí o final de semana. Um abraço a todos e a todas. Muito bem, agradecer aqui ao professor Leandro, o Robson Marques, o Binho, agradecer a nossa audiência. Hoje a Rádio Cidade pontuou 127 pontos, gente, aqui na live do Facebook. A nossa emissora concorrente, emissora B, com 7 pontos e a emissora C com 5 pontos. Pela pesquisa da Fluxo Digital que recebemos ontem, nós estamos com 49% da audiência em Camaquã. Emissora B, 34%, emissora C, 17%. Em dezembro, nós já fomos eleitos primeiro lugar em audiência. E isto faz com que aumente cada vez mais a nossa responsabilidade em fazer rádio com responsabilidade, rádio com seriedade, rádio para quem gosta de ouvir rádio. O portal do Grupo Cidade está passando por mudanças, né? Está chegando aí o novo portal, questão de 30 dias mais ou menos. Já estaremos com o novo portal no ar, onde vai reunir todos os nossos veículos de comunicação. TV Cidade, Rede Cidade, a Rede Cidade de Rádio, que é formada por 20 emissoras, o portal Cidade News, a nossa Rádio Cidade, o canal Cidade Play, que é o nosso canal de vídeos. Lá você terá programas que já foram ao ar, que abordaram temas importantes, né? Vão estar lá no Cidade Play para você ver, assistir, ouvir quando você quiser, a hora que você quiser, vai poder pausar e depois voltar a assistir novamente, tudo isso lá no nosso site. Os nossos eventos da Rádio Cidade, a rádio dos grandes eventos, também na nossa página, nas festas da cidade, e nós teremos também o Guia Camaquã, o guia comercial da cidade, né? As empresas indicando onde comprar por menor preço, onde ter o melhor atendimento, onde encontrar a maior variedade de produtos, tudo isto no portal do Grupo Cidade. O site, o tradicional, ele que tem mais de 3 milhões de acessos por mês, o www.radiocidadecamaquã.com.br. Aí o site da Rede Cidade, ele vai estar lá dentro do site da Rádio Cidade, e o da TV Cidade, ele continua lá, ele vai estar dentro do novo portal, mas ele continua, porque quando nós implantarmos o sistema de aplicativos para Smart TVs, nós vamos precisar do site para gerar a programação para os aplicativos de Smart TVs. Então a gente precisa manter o site da TVC Digital, mas vai estar também dentro desse mega portal que a gente está planejando. Gente, 2 minutos e meio para o meio-dia. Como é que está a temperatura aí, Robson? Tem como ver aí a temperatura para a gente? Já apareceu aqui no meu, aqui, ó. Foi rapidinho, 28, né? 28 graus, é isso? 28 graus de temperatura aqui no centro da cidade. Outono quente. Valeu demais. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, para você que está assistindo esse programa no horário alternativo, pela nossa TVC Digital, lá em tvcdigital.com.br. O nosso agradecimento.